quanto de dinheiro você precisa ter na sua reserva de emergência? É disso que a gente vai falar nesse vídeo, então já deixa o seu like, é muito importante ter o seu like para a gente entender se os conteúdos que a gente está trazendo está sendo útil para você. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva também no nosso canal, que toda quinta-feira tem vídeo novo. Você já sabe que o seu primeiro objetivo rumo à liberdade financeira tem que ser a construção da sua reserva de emergência. Provavelmente, se você chegou nesse vídeo, você deve ter colocado ali na internet como calcular a reserva de emergência, qual deve ser o valor da minha reserva de emergência. E é bem provável que você deve ter encontrado algo do tipo, sua reserva de emergência precisa ser 6 vezes o seu custo de vida mensal. Será que vale para todo mundo? Bom, a realidade é que não, tá bom, pessoal? Cada um tem uma realidade, cada um vai ter uma visão sobre custo de vida e também sobre quanto que ela se sente segura para poder ter como reserva de emergência, que inclusive aqui a gente gosta de chamar de colchão financeiro. E normalmente o colchão financeiro acaba sendo calculado como sendo X vezes o seu custo de vida. 3 vezes, 6, 12 vezes o custo de vida. Mas é importante primeiro entender o porquê que normalmente a gente calcula usando como referência o custo de vida. Principalmente porque o colchão financeiro, ou a reserva de emergência, é calculado normalmente para que a pessoa tenha uma boa estabilidade no caso de perder o emprego. Mas isso não é a única opção de utilizar a reserva de emergência, tá bom? Pensando primeiro então nessa questão de perder o emprego, se você, por exemplo, tem um emprego estável, como se fosse um funcionário público, ou então um emprego que você consegue se recolocar quase que imediatamente, então você consegue, por exemplo, em um mês, sair de um emprego e entrar em outro. Nessa situação, provavelmente você possa ter uma reserva de emergência menor, porque você está estável dentro do seu emprego ou consegue gerar renda de uma forma muito fácil. Então, talvez 3 vezes do custo de vida mensal seja o suficiente. Na outra ponta, por exemplo, se você tem um emprego que é muito difícil de conseguir se recolocar, você acha que isso vai demorar muito tempo, talvez possa ser interessante você ter uma reserva mais longa, talvez de 12 meses. Isso vale também, por exemplo, para quem é autônomo. Sim. Tem uma renda variável, um mês está bom, um mês está ruim. Quem passou por isso na pandemia passou meses com bastante dificuldade. Então, talvez nesse caso do autônomo também seja interessante ter uma reserva mais longa do que 6 meses do custo de vida. Sim. Mas o colchão financeiro não é somente para o caso de perder o emprego, mas sim para qualquer imprevisto que possa acontecer na sua vida. Então, acidentes, doenças, problemas com ativos que você tem, quebra ou perda de um celular, problemas no carro, na casa, consertos que você precise fazer. Então, se você não tem, por exemplo, plano de saúde, seguro de vida, seguro de carro, de casa, talvez seja interessante você ter uma reserva um pouco maior para que, caso esses imprevistos venham a acontecer, você ainda tenha ali realmente um valor significativo para poder cobrir essas outras perdas ou esses outros problemas que possam acontecer na sua vida. Lembra, cada um tem uma realidade diferente, então o colchão financeiro dessa pessoa vai se adaptar de acordo com essa realidade. Ok, Maio, Ulisses, quanto tem que ser minha reserva de emergência? Primeira coisa, você tem que mapear o seu custo de vida mensal. Então você fez ali todas as suas despesas, somaram, vamos supor, R$ 3.500 por mês. Vamos supor que você é funcionário público ou tem grande estabilidade no seu emprego. Então 3 vezes o seu custo de vida seria suficiente. Então 3 vezes 3.500, R$ 10.500. Aí você pensa assim, você pode pensar, nossa, R$ 10.500 eu acho muito pouco. Então, você pode fazer um pouquinho maior. Então, vamos supor que você fez umas contas ali de quais os possíveis problemas que poderiam acontecer e aí viu que tua reserva precisa ser 5 vezes o seu custo de vida mensal. Ok, então esse é o seu colchão financeiro. E aqui, por exemplo, a gente tem 6 vezes o nosso custo de vida mensal como nosso colchão financeiro. É um volume, é um valor que a gente se sente seguro e tranquilo de ter isso guardado. Então entenda que é algo muito pessoal, é o quanto que você vai se sentir seguro. Você se sente seguro com 3 vezes? Ótimo. Com 6, com 12 vezes? É muito pessoal. Existe algum limite para ter nessa reserva do colchão financeiro? Não existe. Mas não é interessante você colocar todo o seu dinheiro no colchão financeiro, principalmente se você está visando aí crescimento de patrimônio. Então vamos supor que você montou o seu colchão financeiro, depois o dinheiro que você guarda todo mês, o ideal seria você começar a destinar para outros tipos de investimentos mais rentáveis, visando mesmo o crescimento de capital no longo prazo. Por que isso? Porque o investimento para o colchão financeiro é um tipo de investimento que o foco é a segurança e a liquidez e não a rentabilidade. Apesar que ultimamente a gente está vivendo uma época onde a renda fixa está muito interessante por conta dos juros altos no país. Inclusive, a gente já fez um vídeo sobre 2 tipos de investimentos muito usados para reserva do colchão financeiro, vou deixar o card aqui em cima. Então, se você já começou a montar a reserva do seu colchão financeiro e quer acelerar esse processo, eu vou deixar o link do vídeo que a gente fez aqui na descrição de 6 maneiras para juntar dinheiro mais rápido para construir sua reserva de emergência.
E se você gostou do vídeo, né, já deixa o seu like e também, gente, ó, se inscreva, tem um botão aqui inscrever para você não perder o vídeo que a gente traz toda quinta-feira. Valeu! Valeu!